Alunos, gostaria de contar com vocês em mais uma aula de matemática, tá certo? A gente já estudou esse conteúdo sobre grandezas diretamente proporcional, mas por conta da avaliação do SAEB, eu vou precisar retomar esse conteúdo. Então, diz o seguinte: a grandeza eu já sei que é diretamente proporcional, então eu sei que eu vou usar aqui uma regra de 3 simples. Ó, Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30 litros de água. Então, eu sei que as grandezas estudadas nesse problema é o comprimento da piscina e a quantidade de litros de água que cabem nessa piscina. Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Então, alunos, na piscina de Pedro, cabem 30 mil litros. Não sei se eu falei 3, mas são 30 mil litros. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio, que é o irmão de Pedro? 10 mil litros, 20 mil litros, 30 mil litros ou 40 mil litros? Mais uma vez, alunos, se vocês observarem, dentro desse problema eu tenho 3 informações. 6 metros, 30 mil litros e 8 metros. Então, você tem 3 informações faltando uma. Então, aqui você vai usar uma regra de 3 para encontrar a medida que falta, que no caso é a quantidade de litros de água que cabem na piscina de Antônio. Então, alunos, a primeira informação que a gente tem é que na piscina de Pedro, ou melhor, a piscina de Pedro tem 6 metros de comprimento e cabem nessa piscina 30 mil litros de água. Então, essas são as grandezas, O comprimento e a quantidade de litros de água que cabem nessa piscina. Aí diz aqui no problema que a piscina de Pedro tem 8 metros de comprimento. Vai caber quantos litros de água, não é isso? Então, o 8 metros, gente, vai ficar debaixo dos 6 metros, porque é grandeza comprimento debaixo de grandeza comprimento. Quantos litros de água cabem na piscina de Antônio? Eu não sei, então eu vou chamar de X. Se você perceber, aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Quando que as grandezas são diretamente proporcional? Quando as duas grandezas aumentam simultaneamente ou diminuem. Se você perceber, o comprimento da piscina de Pedro era 6 metros. O comprimento da piscina de Antônio são 8 metros. Então, de 6 para 8, aumentou. Consequentemente, de 30 mil litros, que é a capacidade, da piscina de Pedro, comporta, em água, relacionada à piscina de Antônio também vai aumentar. Se aumentou o comprimento da piscina, vai aumentar a quantidade de água. Então, aumentou a grandeza comprimento, vai aumentar a grandeza litros de água. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. O que nós vamos fazer aqui, alunos? Uma multiplicação cruzada. Vamos esquecer os metros, tá bom? Vamos multiplicar só os números com x. 6 vezes x vai dar quanto? Vai dar 6x, igual 8 vezes 30 mil litros. Gente, parece uma conta difícil, mas não é. Você pode multiplicar sim. 8 vezes 3. 8 vezes 3 são 24. Tá certo? Aí acrescenta os 3 zeros. Ou melhor, os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos contar. Deu quanto, alunos? Deu 240 mil. X é igual, vou tomar o 240 mil e vou dividir por 6, tá bom? E claro que agora, através da divisão, eu vou fazer, uma divisão comum para me achar o x. Elane, como que eu faço aqui para dividir 240 mil para 6? Muito simples. Pegue o 240 mil, faça uma divisãozinha por 6. Começa aqui pelo 24. 24 dividido por 6 vai dar 4. 4 vezes 6, 24 para 24, nada. Esses 4 zeros que sobraram, você abaixa eles, tá bom? Os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou eliminar um aqui. E esses mesmos 4 zeros que sobraram, você vai e acrescenta ao resultado os 4 zeros. Então, o x deu quanto, gente? O x deu 40 mil.
Mas estava visível, não era, alunos? Se a piscina de Pedro continha, né, 30, dava para ter uma capacidade de 30 mil litros de água, e a piscina do Antônio tinha uma largura maior, então claro que era para caber mais água. Então a resposta correta é a letra D, 40 mil litros de água. Alunos, agora iremos revisar um pouco sobre as grandezas inversamente proporcional. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma delas aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Veremos o problema agora que diz: durante as eleições, uma gráfica recebeu um pedido muito grande para realizar a produção de material de campanha. Estimou-se que 3 máquinas levariam 24 horas para realizar todo o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estrague antes de iniciar o serviço, qual será o tempo necessário para essa demanda? Então, alunos, se você perceber aqui no problema, eu tenho 3 máquinas, 24 horas, né? Ela, nós já temos 2 informações, mas ele diz, supondo que uma dessas máquinas estrague. Então, se uma dessas máquinas estragar, só vai ficar com 2 máquinas. Então, o 2, ele não aparece explícito, mas ele aparece implícito. A gente tem que descobrir o tempo, não é isso? Pois a gente vai usar uma regra de 3 para descobrir o tempo para essa demanda. Então, alunos, se você perceber, diz, né, que 3 máquinas levam 24 horas para realizar, né, o serviço. Supondo que uma dessas máquinas estrague, então, se uma dessas máquinas estragar, gente, de 3 vai para 2 máquinas. Qual o tempo necessário, né? O tempo necessário vai ser X. Ó, se você observa que eram 3 máquinas que ia produzir um determinado serviço em 24 horas, então, máquinas e tempo são as grandezas. Se uma dessas máquinas estragar, eu vou ter só 2 máquinas. Qual o tempo necessário? O tempo necessário vai ser X. Observe comigo. O que aconteceu com o número de máquinas? Diminuiu. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar, gente, porque menos máquinas trabalhando, maior vai ser o tempo para se concretizar a entrega do serviço. Então, a grandeza máquina vai diminuir e a grandeza tempo vai aumentar. Grandezas em que uma diminui e a outra aumenta ou vice-versa são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui você vai repetir, desculpa, aqui vai ser 3, tá, gente? Aqui você vai repetir o 3 sobre 2, tá bom? E você vai inverter a fração que contém a letra. Se o 24 estava em cima, no numerador da fração, e o x no denominador, qual é o inverso de 24 sobre x? É x sobre 24, tá bom? Inverter os termos porque a grandeza é inversamente proporcional. Agora é só fazermos uma multiplicação cruzada. 2 vezes x vai dar 2x. É igual a 3 vezes 24. Alunos, 3 vezes 24. Vamos calcular aqui, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Vai dar 72. Então, x é igual 72 dividido por 2. O x vai ser o número de horas. Então, 72 dividido por 2. Vamos fazer aqui essa divisão. 7 dividido por 2 vai dar 6, vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Para 7 falta 1. Baixa o 12 formando o 2 formando 12. Vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6 e não vai sobrar nada, não é isso, alunos? 6 vezes 2, 2, para 12, nada. Então, o x vai ser igual a 36. Então, significa dizer, alunos, que se uma máquina desmantelar, ficando apenas 2 máquinas funcionando, o tempo para se concretizar a entrega desse trabalho vai ser em 36 horas. Observaram aqui o procedimento resolutivo? Aconteceu o que com as máquinas? Diminuíram. Ó, o que vai acontecer com o tempo? O tempo era 24, vai para 36. O tempo aumentou, grandeza inversamente proporcional. Aí temos aqui as alternativas, letra A não é, letra B não é, C não é. Vai ser a letra D, alunos, 36 horas. Agora a gente vai estudar um pouco sobre regra de sociedade, estudando e compreendendo sobre a divisão diretamente proporcional. Gente, a
esse tipo de divisão que não está muito dentro do nosso contexto. A divisão exata é aquela divisão em que você pega o todo e divide certinho para a quantidade de pessoas. Então, digamos que se você tem 20 reais e tem 4 colegas e você vai dividir igualmente para 4 colegas, 20 para 4 vai dar 5. Mas na divisão diretamente proporcional, é uma divisão que acontece proporcional às partes, que vocês entenderão na aula agora. Diz assim: dividindo-se 580 em partes diretamente proporcional a 7, 10 e 12, obtém-se. Então, alunos, nós temos aqui um valor de R$580 e vamos dividir diretamente proporcional às partes 7, 10 e 12. Como fazer essa divisão? Essa divisão não é só pegar o 580 e dividir por 7, não é só pegar o 580 e dividir por 10, nem pegar o 580 e dividir por 12, não, alunos. Temos que fazer um cálculo lógico e significativo. Então, alunos, se você perceber, a gente vai dividir 580 diretamente proporcional às partes 7, 10 e 12. Então, aqui nós temos 3 partes, não é isso? O que vai acontecer? Eu vou chamar cada número desse, que é uma parte, de uma letra, tá bom? Então, aqui eu vou dizer que o 7 vai ser o A, o 10 vai ser o B e o 12 vai ser o C. Eu sei que fazendo essa divisão, né, vai ser a divisão do número R$580. Então, significa dizer, alunos, que você vai pegar o 580 e vai dividir em partes diretamente proporcional a 7, a 10 e a 12, que eu vou chamar de A, B e C, tá bom? Como eu não sei quanto que equivale a cada parte dessa, né, a divisão de 580 diretamente proporcional a 7, a 10 e a 12, o que eu vou dizer? Eu vou usar uma constante. O que é uma constante? É uma letra, tá certo? Comum ao 7, ao 10 e o 12, para que eu possa obter a divisão diretamente proporcional. Então, vamos lá. O 7, que eu vou chamar de A, eu vou dizer que vai ser 7 vezes a constante K. 7 vezes K vai dar o quê? 7K. Mais 10 vezes a constante K vai dar o quê? Vai dar 10K. Mais 12 vezes a constante K, que vai dar 12K. Quando eu fizer essa divisão diretamente proporcional, né? Que ao somar essa divisão dos 3 elementos, que são o A, o B e o C, que é o 7K, o 10K, o 12K, tem que dar um total de 580. Gente, aqui eu chamei de A, B, C, mas você poderia chamar de X, Y, Z, enfim. A divisão diretamente proporcional, gente, ela acontece em algumas regras específicas. Por exemplo, quando 2 pessoas administram uma determinada empresa, aí você vai abrir uma empresa, o sócio X e o sócio Y vão abrir uma empresa. O sócio X investiu R$50 mil na empresa. Não, vou mudar aqui o valor. O sócio X investiu R$70 mil na empresa. E o sócio Y investiu R$30 mil na empresa. Os dois juntos fizeram um investimento de R$100 mil. Aí vai vir a questão, vai vir o lucro, né? Então, digamos, depois de um determinado tempo, essa empresa faturou R$50 mil de lucro. O lucro vai ser dividido entre os sócios X e Y. Como é que acontece a divisão? A divisão, ela é diretamente proporcional. Quem investiu mais, ganha mais em relação ao lucro obtido. Quem investiu menos, ganha menos. Tá certo, alunos? Então, essa é a divisão diretamente proporcional, onde acontece nas empresas. A pessoa que investe mais em uma empresa, ao obter o lucro daquela empresa, ela vai obter um lucro maior do que quem investiu menos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma soma. 7K mais 10K, 19K. 19K mais 12K vai dar o que, alunos? Vai dar
31K. Então, aqui eu vou somar, somei tudo, deu 31K. Acho que eu errei, alunos. Vamos aqui somar de novo. 7K mais 10K, 17K. 17K mais 12K, gente, que loucura. Vai dar 29K, não é isso? 29K, que é igual a 580. Então, K é igual a 580 dividido por 29. K é igual. Vamos tomar aqui o 580 e vamos dividir por 29. Vamos pegar 58 e dividir por 29, gente? Quantas vezes o 29 está dentro do 58, alunos? Ah, vai estar 2 vezes, não é isso? 2 vezes 29, 58. Para 58 não falta nada. Esse zero que sobrou eu baixo e eu acrescento, então o K é igual a 20. Perfeito. Elane, achamos a resposta? De jeito nenhum. Agora que a gente achou a constante K, que vai dar 20. Agora, a gente precisa descobrir as partes diretamente proporcional. O A, gente, é igual a 7K, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Para me achar o valor do A, é só eu pegar o 7 e multiplicar pelo valor do K. Quanto é que é o K? O K é 20. Então, alunos, 7 vezes 20 vai dar, ó, 7 vezes 2, 14, acrescentam 0, deu 140. Perfeito. A primeira parte diretamente proporcional, que eu chamei de A, vai dar 140. Agora, eu vou achar o B. O B, alunos, corresponde, ó, a 10K. Então, vai ser 10K, ou seja, 10 vezes o valor do K. Quanto que é o valor do K? O valor do K é 20. Então, vamos fazer uma multiplicação. 1 vezes 2, 2. Acrescenta um 0 do 10 e um 0 do 20. Deu quanto? 200. Perfeito. E agora, a gente vai encontrar o C. Quanto é que é o C? 12K. Então, vai ser 12K, ou seja, é 12 vezes o K. Quanto é que é o K, alunos? 20. Então, vamos fazer aqui uma multiplicação. 12 vezes 2, 24. Aí faz o quê? Acrescenta um 0. Deu quanto? 240. Pois bem, alunos, se vocês pegarem o 140 e somar com o 200 e somar com o 240, você vai perceber que vai dar 580. 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. 3 com 2, 5. 580. Então, quando você pega 580 e divide diretamente proporcional aos valores 7, 10 e 12. Então, quando você divide 580 diretamente proporcional a 7, vai dar 140. Quando você pega o 580 e divide diretamente proporcional a 10, vai dar 200. E quando você pega o 580 e divide diretamente proporcional a 12, vai dar 240. Então, os resultados serão 140, 200 e 240. Olha, alunos, eu disse o quê? Vejamos aqui as alternativas, ó. 140, 200 e 240. Vindo aqui para o problema, ó. 140, 200 e 240, gabarito correto é a letra B de bola.